Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de oncologia. Vamos dar continuidade ao tema, né, sobre efeitos colaterais dos antineoplásicos, como a gente vem abordando nas aulas anteriores. Hoje nós vamos dar ênfase à disfunção reprodutiva que pode ser causada pelos quimioterápicos. Então, os quimioterápicos, ou também chamados de agentes antineoplásicos, eles podem causar uma disfunção, um problema gonadal, e isso vai causar consequências na fertilidade e na função sexual de pacientes que fazem uso de medicações quimioterápicas, né, antineoplásicas, que podem causar esse tipo de disfunção, tá? Não são todos os quimioterápicos que vão ter esse efeito na disfunção reprodutiva. Além disso, aqueles que têm, que podem causar disfunção nas gônadas, eles também podem causar sequelas endócrinas, podem causar menopausa precoce nos pacientes, alterações também músculo-esqueléticas, disfunções na imunidade e efeitos teratogênicos, e também podem causar segunda malignidade. Após falar sobre a disfunção reprodutiva, a gente vai passar um pouquinho sobre esse tema de teratogênese e segunda malignidade, eu explico melhor para vocês. Então, vamos relembrar, se já estudaram isso, mas só para relembrar, sobre a função reprodutiva, né, dos seres humanos. Então, gônadas, elas são glândulas que produzem os hormônios sexuais e também os gametas. Os hormônios sexuais vão ser moléculas que vão regular os processos fisiológicos do nosso corpo. E os gametas são células que serão responsáveis pela transmissão de características hereditárias, tá? No homem e na mulher, eu grifei para vocês, no homem, a gônada masculina é o testículo, onde é produzido ali os espermatozoides, tá? E na mulher, a gônada feminina, grifada aqui à direita, vai ser o ovário. Além também da função reprodutiva, as gônadas, elas também são glândulas do sistema endócrino. Então, elas também são responsáveis pela produção de hormônios sexuais, né, que vão fazer parte aí do nosso corpo para que a gente possa se reproduzir. Então, supressão gonadal é quando ocorre a diminuição ou a parada do funcionamento do ovário ou do testículo, que são as gônadas sexuais de nós humanos, né? Ovário, mulher, testículo, homem. E isso pode acontecer essa supressão pode acontecer por causa de alguns quimioterápicos antineoplásicos. Em especial, um grupo de quimioterápicos chamados agentes alquilantes. Nós estudamos isso lá no início da nossa matéria. Lembra que a gente discutiu as classes, as classificações dos quimioterápicos? Então, neste grupo de quimioterápico é muito associada à falência, ou seja, a morte, o declínio ovariano, tá? E alguns quimioterápicos que estão associados a essa alteração aí na gônada são, por exemplo, ciclofosfamida, metocloretamina, entre outros que eu coloquei como exemplo aí para vocês, que vão causar e podem causar, na verdade, né, uma disfunção reprodutiva nos pacientes que vão fazer uso dessas e outras medicações. Então,
A supressão das gônadas, ela pode ser temporária ou permanente. Lembrando, eu vou repetir mais uma vez, que não são todos os quimioterápicos que vão causar essa supressão gonadal, essa disfunção, essa alteração na reprodução dos pacientes, tá? São alguns quimioterápicos, algumas classes de quimioterápicos. E essa supressão, essa alteração, ela pode durar por um tempo ou ela pode ser permanente, não ter como a gente reverter, tá? O risco de irreversibilidade, ele vai aumentar com a idade do paciente e com a intensidade do tratamento, tá? Então, quanto mais velho for o paciente, maior a chance de ser irreversível essa disfunção reprodutiva. E quanto mais tempo, maior a intensidade do tratamento, também aumenta a chance de irreversibilidade dessa disfunção reprodutiva. Então, no homem, o que ocorre? A gente chama de oligoespermia, que é a redução na quantidade dos espermatozoides, que vão estar presentes quando o homem ejacula. Ou pode acontecer também a azospermia, que é o homem não ter nenhum espermatozoide no sêmen durante a ejaculação. Isso vai ocorrer porque ocorre uma alteração, uma depleção nas células germinativas, que a gente chama, que é as que vão gerar ali os espermatozoides, tá? E isso pode evoluir com uma atrofia do testículo. Aí ao lado direito, eu coloquei para vocês 3 imagens. Imagine que a gente está avaliando os espermatozoides que um homem produz. Então, nesse primeiro círculo verde, seria a produção normal de espermatozoides. Estão vendo que tem vários espermatozoides. Quando o homem tem uma oligoespermia, ele tem uma redução na quantidade desses espermatozoides. É como se ele estivesse aqui nesse círculo amarelo, tá? Então, ainda tem espermatozoides, mas bem menos do que teria um homem que estivesse normal, que não tivesse uma disfunção reprodutiva, tá? E a azospermia é quando ele não tem espermatozoide no sêmen, tá? Então, ele não vai produzir espermatozoide no sêmen. Seria, no caso, esse círculo vermelho. Por quê? Há uma alteração lá nas células que vão produzir os espermatozoides. Então, é isso que vai causar essa disfunção reprodutiva no homem que vai fazer o uso de algum medicamento quimioterápico, né, alguma droga quimioterápica, que atinja, que pode causar disfunção reprodutiva, tá? Então, os indicadores clínicos de depressão dessas células germinativas, que são as células que vão criar, que vão gerar os espermatozoides, ou de supressão da gônada, inclui a diminuição do volume testicular. Então, muitas vezes o volume testicular, o testículo, né, ele vai diminuir, tá? Não quer dizer que em todos os casos, mas isso pode ocorrer. O homem também pode apresentar a oligoespermia, que é essa redução da quantidade de espermatozoides, né, que a gente falou, por exemplo, aqui no círculozinho amarelo. Ela pode ser mais leve ou pode ser mais severa, ou pode não haver produção de espermatozoide, que é a azospermia, tá? Infertilidade também é um dos indicadores clínicos, tá? Com níveis elevados de FSH e LH e diminuição dos níveis de testosterona. Eu coloquei aqui só para vocês lembrarem, vocês já viram isso, né? O FSH é o hormônio folículo estimulante.
A função dele no corpo é estimular a espermatogênese. Espermatogênese é a criação ali dos espermatozoides, tá? E o LH é o hormônio luteinizante. Ele serve para estimular a produção de testosterona, e é a testosterona no corpo do homem que vai controlar a produção de espermatozoides. Então, quando há a disfunção reprodutiva, a gente vê que há um descontrole aqui, e isso vai levar à infertilidade nesses homens. Isso tudo causado pelo efeito tóxico de alguns tipos de quimioterápicos no corpo. Então, a espermatogênese, como a gente acabou de falar, é a produção de espermatozoide. É isso que significa esse termo. Ela é altamente susceptível aos efeitos tóxicos de alguns quimioterápicos. O que é isso? Ela está muito disponível, ela pode ser muito afetada pelos efeitos tóxicos de alguns quimioterápicos, tá? A intensidade e a duração das alterações na espermatogênese vão depender da idade do paciente, né? Então, a gente já falou que quanto mais velho for o paciente, né, maior a chance dessa disfunção ser irreversível, né? E a gente sabe que os pacientes adultos, eles têm testículo mais vulnerável que de crianças. Por quê? Quando o paciente ainda é criança, né, a atividade da gônada dele, aqui é um A, tá, gente? Está escrito errado. A atividade da glândula, a atividade do testículo, ela é muito menor, porque ele ainda é criança, ele ainda não passou pela puberdade, né? Então, quando o paciente é adulto, a atividade ali dos testículos, a produção é muito mais intensa. E por isso, ele fica muito mais susceptível às ações do quimioterápico. Então, como que isso acontece? Os quimioterápicos que são tóxicos, né, que vão causar essa disfunção reprodutiva, eles vão ser tóxicos ao epitélio germinativo, que a gente chama, ao tecido germinativo do testículo, que a gente chama de espermatogônias. Eu até grifei aqui para vocês. No desenho ao lado, ele está em inglês, mas eu grifei aqui, ó, espermatogônias. Vão ser estas células aqui, que elas vão dar origem aos espermatozoides. Essas são células que têm uma alta taxa de mitose. Espero que vocês se lembrem, a gente abordou isso intensamente nas primeiras aulas, né, para que ficasse bem claro. Lembra que eu expliquei para vocês que os quimioterápicos, eles vão atingir mais facilmente as células que se dividem mais, as células que têm alta taxa de mitose. Então, por isso que as espermatogônias, as células aqui que dão origem aos espermatozoides, vão ser muito afetadas, porque elas têm alta taxa de mitose, elas se dividem muito, tá? Tem outro grupo de células também, que eu grifei aqui para vocês, chamados células de Leydig. Essas células também vão ser mais afetadas, porque elas são células que são produtoras de testosterona, mas elas são bem menos afetadas, são bem menos susceptíveis do que as espermatogônias, tá? Porque elas têm a taxa de mitose mais baixa do que as espermatogônias, tá? Então, em suma, resumindo, isso é que vai fazer com que haja essa disfunção reprodutiva no homem, que vai fazer uso de algum quimioterápico que seja tóxico, tá? Para o sistema reprodutor, tá? Então, vai haver resumindo, essa alteração aí na
espermogênese, que é a produção dos espermatozoides, tá? Isso ocorre porque o quimioterápico, ele é tóxico para os tecidos que vão produzir espermatozoides, que ficam lá no testículo, que são as espermatogônias, tá? Porque elas são células que se dividem muito, então elas estão mais susceptíveis às ações dos quimioterápicos que são tóxicos. Exposições crescentes à quimioterapia vão causando mais prejuízos, né? As espermatogônias, que são essas células que vão afetar a produção de espermatozoides. Afetando também, isso ocorre porque elas vão afetar a capacidade de diferenciação e de geração de formas maduras de curto e a longo prazo. Por que essa informação é importante? Porque se a gente for pensar, durante o tratamento, imagine uma pessoa jovem, né, um rapaz jovem, aí 30 e poucos anos, por exemplo, né, em idade fértil, que tem alguma neoplasia, algum câncer, e está fazendo tratamento quimioterápico, né? Se ele faz uso de algum medicamento que seja tóxico aí para a função reprodutiva, e ele para com esse medicamento, muitas vezes ele vai retornar com a produção novamente de esperma, de esperma, de espermatozoides, me fugiu a palavra, de espermatozoides logo após a cessação, né, a interrupção do tratamento. Mas, em muitos casos, não. É isso que está dizendo aqui, que eu coloquei para vocês, que a capacidade de gerar as formas maduras dos espermatozoides pode ficar comprometida tanto a curto quanto a longo prazo. Então, não quer dizer que assim que essa pessoa, esse paciente aqui hipotético que a gente criou, terminar o tratamento dele, ele vai voltar ao normal com relação à produção de espermatozoides, tá? Então, essa disfunção pode atingir o paciente em longo prazo também. A infertilidade do sobrevivente de câncer do testículo, no caso, né, ela pode estar muitas vezes associada à dissecção, que no caso é a retirada de linfonodos retroperitoneais. Muitas vezes, pacientes que vão ter câncer de testículo, eles vão ter que fazer a retirada desses linfonodos que ficam aqui, ó, na região do peritônio, na região de trás do peritônio, tá? E durante o processo cirúrgico para retirada desses linfonodos, nesses pacientes, né, que vão ter ali um câncer de testículo, podem ser lesados alguns nervos, e isso pode afetar também a capacidade de ejaculação destes pacientes, tá? A idade e o tempo de atividade gonadal são fatores prognósticos e fatores muito importantes para a supressão gonadal. Então, mulheres jovens, né? Aqui eu coloquei para vocês com idade, em idade fértil, né? Por exemplo, com menos de 30 anos, elas vão ter um risco mais baixo de disfunção reprodutiva, tá? Porque as irregularidades menstruais, elas são temporárias, né? À medida que a idade da mulher vai aumentando, aumenta a incidência de disfunção ovariana permanente, né? Como exemplificado aqui ao lado. Então, quanto mais velha for a mulher, quanto maior for a idade da mulher, maior a chance de disfunção ovariana quando ela faz uso de quimioterápicos que vão ser tóxicos à função reprodutiva, tá? A supressão gonadal pode ser avaliada de várias formas,
E algumas delas é a avaliação dos hormônios, que a gente falou, que é o FSH e o LH, que vão controlar aí toda essa questão reprodutiva, de produção de hormônios, né, e de funcionamento do corpo. Aquelas mulheres que vão ter supressão gonadal, elas podem apresentar sintomas, isso é muito comum da gente ver, tá? Em mulheres que fazem tratamento quimioterápico. Elas podem apresentar sintomas de menopausa precoce. E quais são esses sintomas? Ondas de calor, suores noturnos, distúrbios do humor e sono, alterações cognitivas, atrofia das estruturas vaginais, secura vaginal e dispareunia, que é a dor durante o ato sexual, principalmente também relacionada à secura vaginal. Algumas pacientes, né, em geral aquelas que têm idade inferior a 30 anos, pacientes mais jovens, elas podem passar muitos meses ou até anos sem ter menstruação, que a gente chama de amenorreia, tá? Por causa do efeito colateral dos quimioterápicos. E depois elas podem voltar, né, a ter ciclos menstruais. Muitas vezes eles ainda ficam irregulares, são mais esporádicos, e com o tempo, quando são mulheres jovens, a tendência é ele voltar ao normal, mas isso pode demorar um tempo razoável, tá? Para acontecer. Depende muito da idade, da condição do paciente, do tipo de medicação que ele fez uso, tá? Então, quanto mais jovem, maior a chance dele retornar. Só que isso pode demorar, tá? A diminuição do libido também, que é o desejo sexual, né, ocorre muito durante o tratamento e ela pode estar relacionada a vários fatores, tanto para o homem quanto para a mulher, tá? A fadiga, por exemplo, que a gente já viu que é um dos efeitos, né, colaterais aí de muitos quimioterápicos e é muito intensa muitas vezes nos pacientes oncológicos. A ansiedade relacionada à doença e ao tratamento, né? Imagina só, um paciente oncológico, ele é um paciente que precisa de um apoio psicológico, né? Muitas vezes é difícil lidar com essa ansiedade, ou às vezes depressão, né? Relacionada ao tratamento, tá? Então, isso com certeza pode influenciar na vida sexual desses pacientes. Alterações também na autoimagem, imagina as mulheres aí que, por exemplo, têm um câncer de mama, tem que retirar a mama, né? Isso pode causar muitos problemas de autoimagem nesses pacientes e também vir a atrapalhar aí a questão reprodutiva. Também os desequilíbrios hormonais, que são desencadeados pela quimioterapia, né, que a gente viu no início da aula, eles também podem atrapalhar. Existe também, para os homens, né, a possibilidade assim, de quanto maior for a debilidade do corpo, debilidade orgânica geral, isso também pode entrar como fator que vai ser responsável, pode atrapalhar nas relações sexuais, levando o homem até impotência sexual, tá? Então, quais são os recursos preventivos? Cada vez mais a gente vê que existem soluções para preservação da fertilidade. Essa é uma prática muito importante que vem crescendo cada vez mais as possibilidades para os pacientes, homens e mulheres, né, que ainda querem ter filhos e são diagnosticados com algum câncer. E eles precisam fazer tratamento quimioterápico, muitas vezes vão ser com quimioterápicos que vão causar aí essa disfunção reprodutiva, tá? Então, uma das possibilidades é a criopreservação, que vai ser ali a retirada do sêmen, no caso dos homens, né? Onde terão os espermatozoides para armazenamento e posteriormente ele poder usar desse sêmen retirado ali antes do tratamento para fazer uma inseminação artificial ou uma fertilização in vitro,
tá? Nas mulheres isso também é possível, né? É possível fazer o congelamento de óvulos, também o congelamento de embrião ou o congelamento de tecido ovariano, tá? Existem várias questões em torno disso, por exemplo, custo, né, dessa criopreservação. Muitas vezes pode acontecer do homem fazer essa retirada desse sêmen antes de começar o tratamento, mas às vezes ele tem um material ali que não é 100%, né, devido a outros problemas também, às vezes a infertilidade não é por causa do tratamento quimioterápico, né, ele pode ter alguma disfunção reprodutiva por outros motivos, não só pela quimioterapia. Então, esses são recursos utilizados cada vez mais, mas existem poréns também, outras coisas que devem ser avaliadas. Então, como eu falei para vocês, queria abordar também um pouquinho sobre os efeitos teratogênicos, né? O que é teratogenia? É aquilo que vai produzir algum dano ao embrião, feto, né? Ou feto durante a gravidez, tá? A teratogênese não abrange não só as anormalidades morfológicas perceptíveis, por exemplo, uma falta de um membro, né, como aqui coloquei na foto para vocês, mas ela também pode causar outros tipos de malformação, por exemplo, como um crescimento retardado, morte do feto ou distúrbios no desenvolvimento. Isso tudo também pode ser causado pode ser considerado teratogênese, né, se estiver ligado a algum medicamento. Os danos causados pela quimioterapia, quando administrada no primeiro trimestre ali da gravidez, eles vão incluir alta incidência de anormalidades morfológicas, né, como aqui no caso das crianças que eu coloquei com anormalidade nos membros superiores, e também aborto espontâneo. Já quando a mulher é exposta, não sabe, né, por exemplo, que está grávida e faz o uso de quimioterápicos durante o segundo trimestre da gravidez, as principais consequências observadas é o baixo peso ao nascimento, né? E a gente vê que é um pouco menos comum o aborto espontâneo, a prematuridade e o atraso no desenvolvimento. Mas considera-se que praticamente todas as drogas, elas vão atravessar ali a membrana placentária. Então, não é indicado que mulheres grávidas façam esse tipo de tratamento, né? A não ser em casos extremamente específicos, né? Que não vamos nem discutir aqui. Então, eu até coloquei essa foto aqui para vocês, eu acredito que todo mundo deve saber um pouquinho sobre a história, mas essas aqui são crianças que tiveram uma malformação, né, morfológica, anormalidades morfológicas, devido ao fato das mães terem usado um remédio chamado talidomida, que é até utilizado em alguns casos específicos de tratamento oncológico. Também é utilizado para outros tratamentos, como de hanseníase. Lá por volta de 1950, 1960, esse remédio foi descoberto, foi amplamente comercializado no mercado e não se sabia de estudos a médio e longo prazo sobre os efeitos colaterais desse medicamento. E lá por volta de 1960, começaram a aparecer vários casos de crianças com anormalidades morfológicas. Esse remédio ele afeta principalmente os ossos longos, né, que são braços e pernas, e também dos dedinhos das mãos e dos pés. Então, começou a surgir muitas crianças com anormalidades físicas, porque as suas mães usaram esse remédio chamado talidomida durante a gestação. E por que eu estou falando isso para vocês? Que é muito importante, né, para a gente, como profissional da saúde, orientar bem essas pessoas, para que antes
do tratamento quimioterápico, ela tenha certeza, né, de que ela não está grávida, que durante o tratamento essa mulher ou este homem possa prevenir para poder evitar que esses efeitos teratogênicos possam acontecer em caso de gravidez não planejada. Outra questão muito importante que eu queria abordar com vocês é a segunda malignidade, né? O tratamento oncológico, os quimioterápicos, eles também são carcinogênicos ou oncogênicos, né, que a gente também pode chamar. Ou seja, eles também podem causar câncer, apesar de serem usados para combater o câncer, tá? Então, essas drogas que têm o efeito de curar o câncer, ela também pode ser responsável pelo aparecimento de um outro câncer, de um outro tumor, alguns anos depois, por exemplo, do tratamento de algum paciente, tá? Quando isso acontece, nós chamamos de nova neoplasia, porque não é uma metástase. Então, vamos imaginar um caso aqui hipotético. Um paciente com um câncer de próstata fez o tratamento, ficou curado, né? Alguns anos se passaram, vamos imaginar que 10 anos se passaram, esse paciente veio desenvolver, por exemplo, um outro tipo de câncer de pulmão que não estava relacionado a, ao câncer de próstata, né, que ele teve há anos atrás. Isso pode acontecer porque ele pode ser por causa do uso de quimioterápicos, tá? O risco disso acontecer, ele é pequeno, por isso que os pacientes são tratados com os quimioterápicos, né? Porque se esse risco fosse grande, a gente não podia nem tratar os pacientes oncológicos com quimioterápicos, né? Porque se ele está tratando um câncer para logo aparecer outro, né? Por causa da quimioterapia. E isso é muito pequeno, esse risco de acontecer, mas ele pode acontecer, tá? Quando essas doenças neoplásicas, quando esse câncer ele é desencadeado pelo tratamento com quimioterápico, geralmente ele tem um péssimo prognóstico. O que é isso? Ele é um câncer difícil de tratar e que tem uma evolução muito rápida e agressiva, tá? E muitas vezes eles não vão responder ao tratamento oncológico tradicional, então ele vai evoluir rapidamente para um mau prognóstico. O alvo da quimioterapia é causar ali um dano na célula neoplásica, né? Na célula com mutação. Não sei se vocês lembram que a gente falou muito sobre isso também nas primeiras aulas. Porém, ele também vai causar dano em outras células, que são as células, vamos dizer assim, normais do nosso corpo, né? E lembrem que eu passei um videozinho para vocês, inclusive, que o nosso corpo ele tem mecanismos de reparo. Então, se há alguma alteração nas nossas células, o tempo inteiro o nosso corpo está reparando alterações nas nossas células. E quando ele não consegue ir lá e fazer esse reparo, fazer esse conserto aí, nessas alterações da nossa célula, aí que ocorre a transformação de uma célula que era normal para uma célula que passa a ser maligna. Isso é a mutação, e isso é que vai causar o câncer. Tá? Então, isso aqui é só para mostrar para vocês que também existe essa possibilidade, né, do paciente que fez quimioterapia desenvolver um outro tipo de câncer devido ao quimioterápico, porque o quimioterápico também é carcinogênico, tá? Apesar disso ser bem mais difícil, o risco disso acontecer é bem pequeno, isso pode acontecer também. Aqui está repetindo, né, o que eu já disse para vocês. Apesar do risco ser pequeno, isso também pode acontecer. Então, apesar desse risco ser baixo, é importante a gente orientar os pacientes, depois que eles terminam o tratamento quimioterápico,
a manter um acompanhamento contínuo, né? Então, tá sempre visitando o médico, fazendo exames, né? Observando o seu corpo para identificar alguma alteração, caso ela ocorra, tá? E também sempre incentivar esses pacientes a ter bons hábitos de vida, que a gente sabe que as alterações, as mutações lá nas nossas células, elas vão ocorrer por diversos fatores, né? E os hábitos de vida saudáveis, eles vão ajudar para que isso não aconteça, né? Então, sempre orientar esses pacientes, após o tratamento, continuar procurando ter esses hábitos de vida para prevenir o câncer, tá? Então, sobre as intervenções de enfermagem que nós podemos adotar para esse caso desses pacientes. Sempre avaliar, sempre que for possível, né, a sexualidade dos pacientes que estão ali em tratamento quimioterápico. Por exemplo, nas mulheres, perguntar sobre os ciclos menstruais, se eles são regulares ou não, se sempre foram, se estão mudando, né, durante o tratamento. Se paciente já passou pelo climatério, né? Quais são os sintomas que essa paciente apresenta, a história reprodutiva, se já teve filhos ou não, se é uma paciente fértil ou não, porque às vezes um paciente pode não ser fértil por outros motivos, né? Então é importante a gente saber sobre isso. Se o paciente sabidamente está grávida ou não, quais são os métodos contraceptivos que esse paciente usa, a atividade e a resposta sexual dessa paciente, se ela deseja ter filhos, né? Se ela não tem ou tem e deseja ter mais filhos, o conhecimento da relação entre quimioterapia e disfunção reprodutiva, isso é muito comum a gente ver, às vezes não é muito bem abordado, então os pacientes ficam com muitas dúvidas sobre o efeito colateral que o quimioterápico vai fazer no órgão reprodutor, né? Nos homens também a gente sempre tem que investigar a história reprodutiva, fertilidade, o funcionamento ali geniturinário, está tendo alguma alteração ou não, que isso pode sugerir, né, para a gente algum efeito colateral do quimioterápico. Métodos contraceptivos, se ele faz uso, como é que é a atividade e a resposta sexual, se esse paciente tem desejo de ter filhos e se também ele tem conhecimento sobre a relação do tratamento quimioterápico que ele faz uso e na possibilidade de disfunção reprodutiva, se for o caso, tá? Então, diante disso, a gente pode, em alguns casos, né, que a gente sabe que o paciente usa alguma medicação que vai interferir na função reprodutiva, sugerir às vezes a criopreservação do sêmen no início do tratamento, tá? Antes de começar o quimioterápico. Para aqueles pacientes que vão usar alguma droga que vai afetar a fertilidade. A gente também pode acompanhar as decisões sobre a quimioterapia e aborto e apoiar emocionalmente a gestante com câncer, tá? Encaminhar o paciente, se necessário, para acompanhamento com profissionais especializados, né? Muitas vezes a gente vai ouvir de algumas pacientes relatos sobre dificuldades de manter relação sexual, problemas psicológicos, muitas vezes causados pela doença ou pelas deformidades físicas, né, que esses pacientes vão ter. Até a queda de cabelo mexe muito com a autoestima, né, das mulheres, principalmente. Então, sempre que possível, encaminhar esses pacientes para um apoio. Orientar também os pacientes do sexo feminino a respeito da coleta do sêmen para análise laboratorial e sangue para dosagem hormonal, né? Se esse paciente for fazer aí os exames ou for fazer a criopreservação do sêmen. Sugerir também o uso de lubrificantes para pacientes que apresentarem queixa de dor durante as relações sexuais, tá? Isso vai facilitar o ato sexual, né? Vai causar menos dor e vai ajudar muito essas pacientes que podem muitas vezes apresentar essa secura vaginal.
educar também os pacientes e familiares sobre a disfunção reprodutiva, que pode ocorrer por causa do uso dos quimioterápicos, né? E é importante fazer isso de uma forma que o paciente entenda, né? Então, de acordo com a capacidade intelectual dele, a capacidade emocional, às vezes aquele não é o momento de conversar com o paciente, né? Ou então, aquele paciente pode não entender muito bem a linguagem, então a gente tem que conversar numa linguagem que ele entenda, tá? Muitas vezes é importante a gente mostrar para esse paciente que, em alguns casos, isso é transitório, né? Como a gente falou, é claro que depende da intensidade da quimioterapia, da idade do paciente, né? Mas, em alguns casos, isso vai ser transitório, e que pode ser reversível, né? Então, em pacientes muito jovens, né? A tendência a ser reversível é maior, e esse paciente pode vir a ter filhos, né? Alguns anos aí depois do tratamento. É muito importante também a gente expor os métodos contraceptivos para esses pacientes que estão em tratamento, e durante alguns anos também depois, depende, né, do tipo de tratamento, do protocolo, do tipo de câncer, tá? Enfatizar também a necessidade da não concepção, ou seja, de não engravidar durante o período de gravidez. A gente viu aí, como exemplo da talidomida, quais são os efeitos, né, colaterais teratogênicos dos quimioterápicos nos bebês, quando a mãe está em tratamento quimioterápico. E também não fazer alarde, né, sobre esses riscos. A gente tem que orientar o paciente com segurança, com tranquilidade, né? Não fazer medo e deixar o paciente estressado ou ansioso com essa situação. A gente deve também orientar os pacientes sobre a importância do registro exato do período menstrual. Isso é muito importante, mesmo, né, para mulheres que não são pacientes oncológicas, é muito importante fazer esse registro, né? Você saber quando a sua menstruação chega, quando ela vai embora, quantos dias dura o seu ciclo menstrual, qual é o seu período de ovulação. Então, o registro, o autoconhecimento, conhecimento do próprio corpo é muito importante, tá? Até para a gente identificar alguma normalidade. Como é que eu vou saber que a minha menstruação está atrasada, que faz tantos dias ou meses que eu não tenho menstruação, se eu não consigo registrar, se eu não sei como funciona o meu ciclo, né? Então, isso é muito importante. E também, por último, instruir a respeito das técnicas atuais de preservação de fertilidade. Então, cada vez mais a gente vem avançando na tecnologia, e é possível para aqueles pacientes que têm desejo de ter filhos, né? Fazer um planejamento antes do início do tratamento e fazer a preservação do espermatozoide ou do óvulo para uma posterior gravidez. Então é isso. Por último, deixei aqui para vocês o exercício de número 10, tá? Estou mandando a aula também por e-mail em PDF para vocês, junto com o exercício. Então, mandar para o meu e-mail acima, aí descrito, até o dia 3/8, tá, gente? Qualquer dúvida, vocês podem mandar aqui no nosso chat, que eu vou responder vocês. Até breve, um abraço.